Boa noite, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma transmissão, até nesse momento de novamente nos reunirmos, e uma frase que eu vou continuar repetindo: o templo pode estar fechado, mas a igreja está reunida, a igreja está proclamando, a igreja está adorando ao nosso Deus. Nós vamos já compartilhar um pedido de oração e no final da transmissão nós vamos falar sobre ele novamente, para que um grupo maior de irmãos possam nos acompanhar, nos ajudar nesse pedido. Uma adolescente lá de São João Nepomuceno, Tailane Pontes, ela sofreu um acidente de moto, ela levou um tombo, ela estava de capacete, mas esse capacete não estava preso direito, então tem uma série de complicações. O estado dela é muito grave, ela está internada aqui na Santa Casa, em Juiz de Fora. A medicina, infelizmente, não tem boas notícias para a família, mas nós cremos que Deus pode sim fazer um milagre, Deus pode sim atuar, e vamos orar por esta jovem, por essa adolescente, vamos orar pela sua família. Então, já anote aí o nome dela, agora que você tem esse tempo muito maior para estarmos juntos em oração, intercedendo uns pelos outros. Tailane Pontes, não esqueça de orar por esta adolescente que está em estado muito grave aqui na Santa Casa de Juiz de Fora, em função de um acidente de uma queda de moto. Mais uma vez eu quero lembrar os irmãos, a partir já desse mês de maio, já do dia 1º, o Ministério de Família da nossa igreja está preparando uma série de surpresas. Então, como eu tenho já pedido em algumas outras ocasiões, orem pelo Ministério de Família da igreja, pela integração que esse ministério vai tentar desenvolver junto com o Ministério de Louvor, o Ministério de Jovens, o Ministério das Mulheres, todos os ministérios trabalhando juntos com um só propósito. Já nas últimas transmissões, eu pedi que os irmãos orassem pelo irmão Messias, pela irmã Ângela, os líderes deste ministério, e orassem por toda a equipe. Então, só para você saber exatamente quem é essa equipe, compõe esse ministério: pastor Walter, irmã Maria, o professor Adelino e a irmã Marilene, o Júlio e a irmã Josaia, Lúcio, Catiene, Eduardo e a Vanessa, Adilson, Roseli, Flávio e Cristine. Essa é a equipe que compõe lá o Ministério da Família, as pessoas que estão ali dando todo o apoio, dando todo o suporte para o irmão Messias e a irmã Ângela. Então, não deixe de orar e já fique aguardando, já a partir do dia 1º de maio, aquilo que o Ministério da Família vai promover para todos nós, e com certeza será bênção para cada família. Hoje eu quero te convidar a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e nós vamos ler o verso de número 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 13. Nós vamos ler todo o verso, mas eu quero enfatizar somente a última frase. O contexto aqui é Pedro e João, perante o Sinédrio. Estavam sendo interrogados, estavam ali sendo questionados sobre aquilo que eles haviam realizado. Então, nós vemos a ação de Deus através da vida desses irmãos, desses nossos irmãos, esses apóstolos. E aí no verso de número 13, nós lemos o seguinte: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. É esta frase que eu quero enfatizar na nossa reflexão de hoje. Eles haviam estado com Jesus. O Edivaldo, na nossa escola bíblica dominical, quando ele começa agora essa série de estudos, que vai abordar em especial a obediência, nós questionamos alguma coisa, a ética do cristão, o cristão, como esse agente desta mensagem, portador desta mensagem. E nós sabemos que quando se fala em cristão, nós estamos falando de um pequeno Cristo, alguém que tem Cristo como referência, como um espelho, alguém que olha com Cristo como o seu Senhor e vai querer imitar esse Cristo.
E aqui nós vemos isso na prática acontecendo, quando Pedro e João estão sendo lá interrogados no Sinédrio. E eles ficam admirados, os seus interrogadores, da ousadia desses homens, e eles chegam à conclusão: tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Quer dizer, eles não só andaram com Jesus, eles não estavam só perto de Jesus, eles foram influenciados, eles foram moldados no seu caráter, eles foram moldados na sua conduta por aquilo que Cristo ensinou, por tudo aquilo que Cristo fez. E aí fica a reflexão para nós nesta noite. Será que nós estamos refletindo Cristo, principalmente nesse momento tão diferente que nós estamos vivendo? No sermão de domingo, usando lá o texto de Josué, eu lembrei aos irmãos que não houve no passado e nem houve no futuro nenhum tempo como aquele. Para a nossa geração isso se aplica. E nós ali enfatizamos a oração de um homem, enfatizamos a oração de Josué. E esta oração fez toda a diferença. Um homem que acreditava no poder da oração, um homem que acreditava na intervenção de Deus e de que Deus poderia intervir até mesmo no tempo. Então nós estamos tendo uma oportunidade realmente de refletirmos Jesus neste momento. E como que as pessoas vão ver que nós estamos com Jesus e que Jesus está em nós através do seu Espírito Santo? Quando nós podemos ser como Cristo em ousadia. Não é um momento de medo ou deixar este medo assolar o nosso coração, dominar a nossa mente. Não, muito pelo contrário. É um momento de refletirmos uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo. As crises, elas vão continuar. Meus irmãos, essa pandemia vai passar. Alguns países na Europa, alguns países na Ásia já superaram, então nós também vamos superar, e as lições vão ficar para nós, mas infelizmente outras crises virão ainda crises políticas, crises econômicas, crises pessoais, existenciais. Crise pode ser o nosso sobrenome, mas será que nós vamos ficar acuados por causa disso? Não, de maneira nenhuma. Porque nós sabemos em quem nós temos crido. Então a nossa fé tem que ser refletida neste momento. Então devemos ser como Cristo em ousadia. Pedro e João foram logo identificados por causa da ousadia deles, e não eram homens letrados, não eram homens cultos no sentido da época, da cultura da época, não eram homens com grandes conhecimentos sobre determinadas áreas, eram pessoas simples, eram pessoas comuns, se é que nós podemos usar até essa expressão, porque o que seria uma pessoa incomum? Não, mas Deus, usando aqueles dois homens, refletiu diante de todo aquele sinédrio aquela ousadia que só Cristo pode nos dar. Meus irmãos, nós somos templo do Espírito Santo. O templo físico aqui, onde nos reunimos como igreja, está fechado. Agora, mais do que nunca, nós estamos entendendo o que é ser igreja em casa, o que é sermos igreja para os nossos vizinhos, o que é sermos igreja pelas pessoas quando nós, porventura, as encontrarmos nas ruas, quando precisamos sair. Não é ficarmos com um sentimento abatido, com um sentimento apreensivo. Não, sabemos que o Senhor não perdeu o controle das coisas. Há algum tempo atrás, pregando sobre Isaías, eu falei, Deus continua sentado no seu trono. Então nós podemos sim, em função dessas evidências para nós, sermos ousados como Jesus. Nós devemos ser como Cristo em atitudes. Jesus andou fazendo o bem. As nossas atitudes têm que refletir o amor que nós temos por Deus. Porque se nós não amamos a Deus, como nós vamos amar o nosso próximo? Como vamos amar aquelas pessoas que estão à nossa volta e podem estar precisando e muito da nossa ajuda nesse instante? É aquele vizinho que você sabe que está talvez lá terminando a sua despensa e você pode sim dividir um pouco do seu arroz. É aquela pessoa que precisa comprar um remédio, mas ela não pode sair. Ela é de um grupo de vulnerabilidade muito grande. Ela tem impossibilidades. Então você pode sim demonstrar amor, indo lá na farmácia, compra o remédio para ela, deixa na porta dela.
Quantos gestos nós estamos vendo por aí? Quantas pessoas estão sendo abençoadas porque alguém simplesmente chega na sua varanda, na janela da sua casa e começa a cantar. Alguns estão cantando as músicas chamadas populares. Nós podemos louvar ao nosso Deus, engrandecer ao Senhor. Nós podemos ser sim como Cristo em atitude. O mundo está cansado de discurso. Aliás, discurso é o que mais se tem agora. Principalmente nesse momento de isolamento, você está aí exposto a tantos sermões, a tantas mensagens, a tantos estudos bíblicos. Mas será que é só isso que as pessoas estão precisando? Nós temos que associar aquilo que nós falamos à nossa prática. O nosso discurso não pode estar distante daquilo que nós de fato vivemos. Então temos que ser como Cristo em atitude. Cristo não apenas falou que amou as pessoas, amou o mundo, ele morreu por cada um de nós. Jesus se envolveu com as pessoas que estavam marginalizadas, as pessoas que eram oprimidas. Ele atendeu os ricos também nas suas necessidades espirituais. Jesus simplesmente amou, Jesus simplesmente fez o bem. Então nós podemos e devemos ser como Cristo em atitudes. E por fim, nós temos que ser como Cristo em obediência. Mais uma vez eu volto a fazer menção dos nossos estudos, a nossa belíssima escola bíblica dominical, em que vamos tratar com mais profundidade nas próximas lições sobre este tema, obediência. Obedecer é melhor que sacrificar. Quando o profeta diz isso nos dá um peso, uma responsabilidade muito grande no nosso relacionamento com Deus. E Cristo é o exemplo máximo dessa obediência. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A que ponto vai a nossa obediência a Deus quando Ele pede que nós façamos a diferença nesse momento? A que ponto vai a nossa obediência agora, quando Ele espera de nós que sejamos sal da terra e luz do mundo, no momento em que o mundo está tão confuso? Olha só, estamos aí com certeza diminuindo esta crise da pandemia, mas na carona dela já vem agora uma crise política e as pessoas fazem disso um estardalhaço tremendo. Quer dizer, no momento em que precisávamos de quietude, no momento em que precisávamos de paz, de esperar inclusive que todas as instâncias de poder ou manifestações de governo, seja no executivo, legislativo, judiciário, que houvesse de fato essa harmonia tão valorizada na nossa Constituição, nós vemos essa briga terrível, essa briga podre nos bastidores. Meus irmãos, essa é a nossa realidade, mas é nessa realidade que manifestamos a cruz, manifestamos a glória de Deus, manifestamos o amor de Deus. As pessoas estão cada vez mais sem esperança, estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Então, mais do que nunca, o nosso testemunho será muito evidente, o nosso testemunho vai impactar muitas pessoas. Pedro e João tiveram aqui o reconhecimento do Sinédrio. Esses homens haviam estado com Jesus. E Jesus está em nós, através do seu Espírito Santo. Então nós temos o dever, a obrigação de sermos como Cristo em ousadia, de sermos como Cristo em atitudes e de sermos como Cristo em obediência. Que Deus esteja abençoando a sua vida, que a sua semana que está começando agora seja muito e ricamente, abundantemente abençoada pelo Senhor. Nós vamos orar nesse momento. Mais uma vez, eu quero lembrar o nosso principal motivo de oração hoje. Essa adolescente que sofreu um acidente de moto lá em São João Nepomuceno, está aqui na Santa Casa de Juiz de Fora, em estado muito grave. A sua família pede essas orações. Então vamos orar. Tailane Ponte. E vamos continuar, como já disse logo no começo, orar pelo Ministério da Família, orar por tudo aquilo que está sendo preparado com tanto carinho a partir do dia 1º. Tem muita coisa boa, muita coisa para edificar as nossas famílias. Nas últimas transmissões, pedi para os irmãos orarem pelo irmão Messias e irmã Ângela, os líderes do ministério. E agora eu vou lembrar os irmãos, a equipe que está ali, dando todo esse suporte, porque já diz o dito popular, juntos somos mais fortes. Então eles com certeza contam com o apoio dessas pessoas.
pastor Walter, irmã Maria, professor Adelino, irmã Marilene, irmão Júlio, irmã Josaia, o Lúcio, a Catiene, o Eduardo, nosso grande Dudu, a Vanessa, a Dilce, Roseli, Flávio e a Cristine. Essa é a equipe do ministério, essa é a equipe que está aí contando com as suas orações, em especial neste mês de maio, e na integração de todos os ministérios que vão trabalhar juntos, Ministério de Louvor, Ministério de Jovem, Ministério das Mulheres. Afinal de contas, todos nós temos uma família e queremos que as nossas famílias sejam abençoadas. Vamos orar, encerrando assim esta programação de hoje. Santo Deus e eterno Pai, muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor tem nos dado de vida. Muito obrigado, ó Pai, por cada lar que podemos alcançar neste momento, por cada casa que se transforma em igreja do Senhor, em cada lugar que o teu nome está sendo exaltado e glorificado. Pai, aproveitamos esse instante e somamos à nossa oração, ao clamor de tantas pessoas que estão pedindo pela vida da Tailene, Pai. Toma aquela adolescente nas tuas mãos, Senhor Deus. Pai, o diagnóstico dos médicos está dado, mas nós cremos que a última palavra é sempre do Senhor. E se for para acontecer um milagre, nós cremos que este milagre está acontecendo agora, na vida, no corpo daquela adolescente. Dê aos médicos, Senhor Deus, sabedoria. Dê aos remédios eficiência. Dê, Senhor Deus, aos homens capacidade de serem usados pelo Senhor. E que esta jovem se recupere. Que esta adolescente possa voltar para o braço dos seus pais, para voltar para a sua casa. Visita a sua família neste instante, consolando, enxugando as lágrimas, aquietando os corações. Nós queremos também, ó Pai, aproveitar esse momento, te agradecer também pelas melhoras do pastor Sócrates. O Senhor continue abençoando os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos que estão ali agora cuidando do teu servo, e que ele muito em breve possa estar completamente restabelecido e em casa junto com os seus. Também te pedimos, Senhor Deus, pelo mês de maio, por toda a programação que está sendo preparada com tanto carinho para abençoar as nossas famílias. Que o Senhor abençoe, Pai, todo o ministério da família, que o Senhor abençoe as pessoas que vão estar envolvidas, as pessoas que serão chamadas para participar, que possamos colocar as nossas famílias no teu altar. Mais uma vez, ó Pai, obrigado por este dia, obrigado por cada pessoa que está nos acompanhando nesse instante. É em nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus os abençoe. Até amanhã, se assim Ele nos permitir.